Irmãos, tem uma frase que eu não sei quem é o autor, mas eu gosto muito, que diz o seguinte: se não puder voar, corra; se não puder correr, ande; se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Martin Luther King. Obrigado, Levi. Não tem como competir com esse cara aqui. Martin Luther King. E essa frase, eu gostaria de meditar no que ela significa para nós, juntamente com o texto bíblico, que você pode abrir comigo lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 12. A partir do verso 12. Filipenses 3, verso 12, diz o texto sagrado: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esta: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus te revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes nos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? O que nós temos nesse texto de Paulo, escrevendo aos Filipenses, há uma orientação aqui implícita nesse texto, que é que todos nós, se nós queremos chegar a algo, nós precisamos deixar algo. O apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos esquecer das coisas que estão ficando para trás. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, resolva o seu passado, resolva aquilo que está ficando para trás. E uma vez que a gente toma essa postura, quando nós fazemos essa escolha de resolver o nosso passado, de deixar para trás o que realmente está ficando para trás, nós podemos desfrutar de um tempo novo, de olhar para frente e caminhar em novidade de vida, o que não é fácil, porque todos nós somos como um viciado, que sofremos algumas coisas e achamos que resolvemos isso, mas volta e meia nós estamos caindo naquele mesmo erro ou naquele mesmo passado que nós um dia resolvemos deixar para trás. Se a gente for analisar verdadeiramente a nossa vida e sermos sinceros conosco mesmos, nós precisamos admitir que nós temos muitas recaídas no que se refere à vida.
do passado. Mas eu quero nessa noite tentar te ajudar a olhar para frente com base nesse texto. Porque ninguém, em hipótese alguma, vai conseguir caminhar em novidade de vida sem deixar para trás o que passou. E quando eu estou falando de deixar para trás o que passou, eu estou dizendo de deixar para trás também até mesmo aqueles momentos bons, porque são passado também. Eu me lembro que quando a gente começou a plantar a igreja lá, a Reformada Cristã Livres, depois de um ano e meio mais ou menos, alguns irmãos vinham conversar comigo e dizer: olha, eu tenho saudades daquele tempo, começava a contar as experiências que eles tiveram, boas, saudáveis, experiências saudáveis. E eu disse para eles assim: olha, Deus está fazendo algo novo conosco. E se queremos viver o que Deus tem para nós, até esses momentos nós vamos precisar deixar para trás. Então não há dúvidas nenhuma para mim que Deus tem algo novo também para o projeto Raízes. Não há dúvidas, eu tenho essa convicção. Mas se todos nós queremos viver isso como igreja, como família, nós também, até esses momentos bons, vamos precisar resolvê-los e deixar eles nos devidos lugares, que é o seu passado. Então, como o apóstolo fala aqui nessa passagem, nesses versos antes, ele também fez isso. Ele resolveu o seu passado. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se nós retrocedermos um pouco o texto, ele fala da sua experiência como teólogo, como mestre, e ele diz que até isso mesmo ele deixou para trás, ele considerou como perda, simplesmente por causa que havia um desejo no coração do apóstolo Paulo, que era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Meus irmãos, esse tem que ser o nosso desejo, esse tem que ser o nosso alvo como igreja: conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, porque isso é obra de Deus. Eu quero, numa outra oportunidade, trazer aqui uma mensagem para te falar o que realmente é obra de Deus, porque talvez te enganaram, dizendo que obra de Deus é o que nós fazemos para Deus, mas nas palavras de Jesus, obra de Deus é conhecer a Ele. O caminho para nós é para frente, o caminho para nós é tentar a todo custo nessa vida alcançar o conhecimento da perfeição de Cristo. E isso é uma busca diária, isso é uma busca constante, isso é uma busca incessante, e principalmente isso é uma busca silenciosa, de ir para os nossos quartos para conhecer a Deus. Eu não acredito que haja vida no culto se não há vida no quarto. A vida de Deus só pode ser manifestada em uma reunião quando uma igreja está no seu dia a dia indo para o quarto receber vida. Então, conhecer a Cristo não é para teólogo, conhecer a Cristo não é função pastoral, conhecer a Cristo é para todo aquele que um dia resolveu entregar a sua vida nas mãos desse Salvador. E nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, ela é marcada por esses ciclos de resolver passado e olhar para frente, resolver passado e olhar para frente, o que eu chamaria de reinícios, reinícios que são pautados pela quebra dos ídolos que nós formamos. Como eu falei semana passada, reinícios que são pautados também pelo sofrimento, como o pastor Levi mencionou aqui semana passada. Então é comum que o nosso desejo de servir ao Senhor
ele seja grande no começo da nossa conversão. E esse sentimento, ele deve ser restaurado inúmeras vezes no decorrer da nossa caminhada. Como eu coloquei num devocional essa semana, eu não creio nessa mentira de que o primeiro amor passa. Porque essa é uma das advertências para a igreja de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram as primeiras obras. E era uma igreja assim exemplar, uma igreja que trabalhava, uma igreja que era esforçada, mas que não tinha paixão no que fazia. Então, esse sentimento de primeiro amor, de paixão por Jesus, de conhecê-lo, deve ser algo que tem que ser restaurado inúmeras vezes na nossa caminhada. Mas diferente desse primeiro amor que Deus vem e derrama e ministra, o nosso caráter, lamentavelmente, não é algo que acontece por uma ministração. O nosso caráter só é mudado mediante esses ciclos de conclusão histórica e recomeço com os olhos na esperança eterna. É como todo começo de trabalho em uma empresa nova. A gente espera por aquela oportunidade, faz a entrevista. O Rainer até estava comentando comigo que essa semana ele está aí escolhendo emprego. Olha só, glória a Deus. Então cria-se aquela expectativa, aquela ansiedade. E aí na contratação você chega no local com aquele uniforme novo, todo engomado, sapato brilhando, cabelo cuidadosamente penteado, barba feita, as mulheres com as unhas todas pintadas, lindas, maravilhosas, nem parece aquela dona de casa lá com a camisa do Frajola. Aí fica animado, emocionado, aquela primeira semana por estar naquele emprego, e todo aquele exterior mostra um visual assim, profissional, competente. Contudo, as aparências enganam. Porque ninguém sabe das nossas vagabundices. Ninguém sabe das vagabundices que nós guardamos em segredo e que só vão sendo percebidas conforme o tempo se estende ali. Aí aquele visual, aquela performance da primeira semana, ela vai caindo. Passou o primeiro mês, o cabelo já não está tão penteado, a barba já está por fazer, o sapato já está cheio de terra, vai trabalhar com o sapato cheio de terra, porque na caminhada o caráter vai sendo revelado. E aí o que acontece numa situação dessa? É bem provável que um gerente, um gestor vai confrontar para haver aperfeiçoamento, para haver melhora, para mudar o caráter. E começa-se então um novo ciclo. E na vida cristã não é diferente. Na comunidade entre irmãos não é diferente. Todos nós, por mais que nós estejamos entusiasmados, nós nutrimos falhas. Nós temos pecados. E alguns deles nós temos vergonha e medo de contar uns aos outros. Mas sabe de uma coisa? A experiência da mesa faz com que essas falhas, medos, traumas se revelem. E é ali na mesa que nós somos curados, que nós somos confrontados a resolver os nossos passados e olhar com esperança para o futuro que Deus nos reserva. Por muitas e muitas razões, muitas pessoas desistem da caminhada cristã, desistem da fé, retrocedem, param, simplesmente porque olham para si e enxergam quão distantes estão de um padrão bíblico de vida. E as formas de lidar com isso variam de pessoa para pessoa, porque às vezes a gente olha para o padrão bíblico
Nós somos confrontados às vezes, alguém nos chama a atenção, alguém nos mostra a Bíblia, naquilo que nós precisamos mudar, precisamos nos alinhar ao Evangelho, e alguns, eles se acomodam com essa vida. Não, eu sou assim, Deus me fez assim, é assim que eu vou viver e acabou. Outros, eles caem numa profunda tristeza, chegando até mesmo à depressão. Entretanto, o que eu tenho para te dizer hoje é que os seus olhos precisam se voltar para a eternidade, precisam se voltar para Jesus. Nós precisamos ter a coragem de entrar no descanso, de que aquele que começou a boa obra há de completar até a sua volta. Na nossa caminhada mesmo, eu já tive pessoas que caminharam conosco, e porque nos interpretaram como falsos, como hipócritas, por coisas pequenas, desistiram. Mas a pergunta é: quem aqui ousa dizer que não é hipócrita em alguma área? Que não esconde algo, não tem coragem de dizer, de falar? Quem é que é? Mas o fato é que muitos de nós arrumamos problemas, porque a hipocrisia do outro é diferente da nossa. Arrumamos problemas que são pequenos, demais, que atrapalham os relacionamentos, que atrapalham a experiência da comunhão, da vivência em comunidade. Nós tivemos outras pessoas que desistiram, porque olharam para nós e não chegaram tão perto, não sentaram à mesa, ficaram de longe, e aí nos interpretaram como alguém que não tem defeito. Olha só, completamente oposto, que não é tão falha quanto ela. Mas por quê? Porque mantiveram o relacionamento longe. Irmãos, todos nós temos falhas, todos nós temos pecados, todos nós estamos caminhando, todos nós estamos buscando, e o nosso foco e a nossa verdadeira paz é quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e dos problemas aqui da terra e olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para a eternidade, quando nossos olhos estão lá, nós temos paz para caminhar, porque a perfeição só está na eternidade. É lá que todos serão transformados de forma completa. É lá que a glória eterna, ela vai se findar com o corpo humano e vai transformar esse corpo humano num corpo glorificado, onde cada um de nós não terá mais nenhum problema de alma, de pecado, de erro, de falha, de fraqueza. Mas enquanto nós estamos aqui, há uma obra de Deus sendo construída em nosso caráter, comportamento e coração. Como eu citei aqui, Filipenses 1,6, Paulo diz que aquele que começou a boa obra há de completar até a vinda de Cristo. Nós temos uma garantia, mas não é nessa vida. E se você entende que a garantia nossa de sermos perfeitos não está nessa vida, você também compreende que sofrer é parte do processo. Porque a maturidade não está no tempo de crente que nós possuímos, mas a maturidade está em entendermos que o sofrimento faz parte do processo de transformação de Deus do nosso caráter e do nosso coração. E se a gente entende que o sofrimento é parte desse processo, para nos transformar na imagem do Cristo, conforme o apóstolo Paulo cita em Romanos, nós vamos abraçar esse sofrimento. E aí a gente abraça esse sofrimento e diz: sofrimento, vem cá, porque eu vou te ensinar a respeito de um Deus que sofre. Você não é páreo para mim, porque eu sei e conheço um Deus que sofre. O interessante é que Paulo fala aqui em Filipenses, capítulo 3, no verso 16, na versão nova transformadora,
ele diz: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar. Concordar com o que, Paulo? Quem é maduro, quem alcançou a maturidade, tem que concordar com o que, Paulo? Com tudo que ele vem falando. E aí ele fala sobre perda, ele fala sobre o desejo de sofrer por Cristo, ele fala sobre o desejo de conhecer a Cristo, e ele fala do esforço que isso requer de nós. Então veja só, o cristão maduro é aquele que entendeu que na vida dele vai haver perdas, e que nada mais importa na vida dele a não ser conhecer Cristo, e que esse conhecer está implícito também o desejo de sofrer por Cristo. É por isso que você olha lá para o Oriente Médio, e os talibãs, aquele galera maluca lá matando cristão, e aí tem vídeo, tem cristão ajoelhado com a arma na cabeça, dando risada, enquanto nós aqui no Ocidente, a gente está com medo de vírus. Enquanto aqui nós no Ocidente, nós estamos brigando por coisas banais dentro de um CNPJ. Por que que esses caras, eles dão risada quando estão com a arma apontado para suas cabeças, sabendo que se eles não negarem a Cristo, vão ser mortos ali mesmo? Porque eles entenderam que o sofrimento faz parte da vida. E mais do que isso, eles desejam sofrer por Cristo. E mais do que isso, eles entendem que essa vida não é nada, e que a perfeição está na eternidade. O pastor Levi falou aqui semana passada sobre esse caminho do sofrimento. E nós poderíamos falar de certa forma que há muitos versos que respaldam que o sofrimento nas nossas vidas, dentro do Evangelho, é necessário. E a gente vai contrariar completamente a teologia do coaching, que diz que você tem que ser um sucesso, que tudo que você faz, empreender, vai ser sucesso. Essa geração é uma geração que tem tudo na mão, mas está completamente angustiada. É uma geração que tem tecnologia, tem liberdade, pode pensar e falar o que quiser, mas é uma geração vazia. Por quê? Por causa da cultura do sucesso. Não ainda aprenderam a abraçar o sofrimento como parte da vida e como parte de uma transformação de caráter. E o meu objetivo aqui nessa noite é dizer para você: filho, diante do sofrimento, continue, persevere, siga em frente, vá arrastando, mas vá. E eu sei que eu e você sofremos ataque de todos os lados hoje. Você vai sair desse culto, vai acontecer de novo. Na sua semana, vai acontecer novamente. Uma sensação, um desejo de desistir. Ataque do diabo na família, nos filhos, no trabalho, em tudo quanto é lugar. Na mente. Uma mente confusa. Mas aí que está. Aprenda a abraçar esse sofrimento e não baixar a sua guarda. O filósofo Confúcio, ele disse o seguinte: uma semente cresce sem som, mas uma árvore cai com grande barulho. A destruição tem barulho, mas a criação é quieta. E esse é o poder do silêncio. Cresça silenciosamente. Aprenda a tornar o seu sofrimento em algo que você possa crescer na vida, nos relacionamentos, em Deus. Vá rastejando, continue sem reclamar. Ande mais uma milha. Como essa frase de Martin Luther King: vá se arrastando, mas vá.
porque enquanto você se arrasta, a semente está crescendo. Continue orando, continue lendo, continue comungando, continue negando a si mesmo, continue adorando, continue se rendendo, porque a semente, nesses momentos, está crescendo. Parece tolice da nossa parte abraçar o sofrimento e crescer com ele no silêncio, mas foi justamente isso que aconteceu com Jó. Diante das culpas que os seus amigos lançaram sobre ele, em vez de murmurar, em vez de reclamar, ele preferiu abraçar o sofrimento e colocar os seus olhos na eternidade. Tem um irmão, né, que fica postando lá no grupo nosso lá do Raiz sobre Jó. Ele está aqui? Não? Está aqui não, né? Quando a vida dá um nó, justamente isso. Só que quando a vida dá um nó, saia do controle da vida e deixe Deus guiar. Quando nós falamos de silêncio, nós não estamos dizendo para nós nos fecharmos em nós mesmos, mas estamos falando de parar de se questionar, como se algo errado estivesse acontecendo conosco. É natural que algumas ações, algumas escolhas e decisões têm consequências ruins, mas existem coisas na vida que nós não programamos, porque a vida não é programável, e coisas ruins acontecem. A chuva cai sobre o justo e o injusto, e quando essas situações acontecem conosco, abraça o silêncio, não se questione, é algum pecado meu, algum erro meu, o que aconteceu, o que eu não fiz para que Deus permitisse isso acontecer. Como que a gente pode encontrar a força que Paulo encontrou para seguir em frente e também não desistir? Como que nós podemos evitar o desânimo na alma e não ficar pelo caminho? Aí eu trago o texto de Hebreus capítulo 12, um texto já conhecido pela maioria dos cristãos, que diz o seguinte: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência. Presta atenção nessa palavra, correr com paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Corra com paciência. A vida é uma maratona e não uma corrida de 10 metros. Não sei se você conhece, mas existe um CEO lá da Marinha nos Estados Unidos chamado David Goggins. O cara é um fenômeno. E ele decidiu correr uma ultramaratona lá, porque ele queria arrecadar recursos para os filhos de fuzileiros navais, onde os pais tinham sido mortos. Ele ganhava um prêmio lá e tudo mais. Esse cara correu, se não me engano, 450 quilômetros sozinho, pesando 135 quilos. Enquanto as pessoas que estavam ali estavam correndo com equipes, esse cara resolveu correr sozinho. E aí tem um documentário falando sobre ele, assisti esse documentário. No final da corrida, ele já não estava mais aguentando. Ele estava com todos os ossos dos seus 2 pés quebrados.
estava a ponto de desistir da corrida. Ele parou, enfaixou os pés e as pernas e terminou a corrida. O que esse cara fez para não desistir? Ele fez o que o autor de Hebreus está dizendo para nós que também Jesus fez. Olhou para o prêmio da sua soberana vocação. Correu com paciência. Olhou firmemente para aquele alvo. A palavra grega aforraro aqui, traduzida nesse versículo como olhar firmemente, significa desviar os olhos de uma coisa para enxergar outra. Foi o que David Goggins fez. Foi o que Jesus fez. Foi exatamente o que Paulo fez aqui em Filipenses. Ele tirou os olhos da terra e concentrou os seus olhos no desejo de conhecer a Deus e o poder da sua ressurreição e o sofrimento do Cristo. Desviou os olhos das coisas terrenas para as eternas. Desviou os olhos do passado para o futuro com Deus. Então, conforme nós suportamos o sofrimento, e esse suportar aqui não é um suportar passivo, mas é um enfrentamento, é ir para cima do sofrimento, é algo ativo. Conforme a gente suporta esse sofrimento, seja pelo nosso pecado, pelo pecado de alguém contra nós, seja pela perseguição do Evangelho, que às vezes a gente sofre, que os nossos irmãos lá no Oriente Médio estão sofrendo, ou seja, o sofrimento peculiar por causa de um mundo caído, nós devemos transferir o nosso foco, os nossos olhos, desse sofrimento para o sofrimento de Cristo. Devemos colocar o nosso olhar fixo no que Cristo sofreu. Devemos deixar de olhar para a nossa dor e considerar como Ele sofreu, pelo que Ele sofreu, qual a razão, o propósito. E aí a orientação bíblica de Hebreus é seguir em frente, correr a corrida, olhar firmemente, mas não estagnar, não estacionar, mas olhar para frente, não aguardar o mover de Deus, mas ser protagonista e entrar naquilo que Deus está fazendo. Não ser alguém que só critica, mas ser alguém que vai se colocar como resposta da própria crítica. A razão pela qual eu e você temos fé hoje, a razão pela qual podemos ter certeza de que nós teremos fé em todos os amanhãs, não é a nossa capacidade de resiliência, mas é o sofrimento de Jesus. É quando nós olhamos para Ele, é quando nós focamos os nossos olhos na provação perfeita que Ele enfrentou dentro da vontade de Deus. Ou seja, Ele nasceu como homem, sofreu perante as autoridades perversas, sendo inocente, morrendo pelo nosso pecado, e agora é conhecido como homem de dores. E aí quando a gente olha para esse homem de dores, e desvia o nosso olhar do sofrimento que a gente está vivendo aqui, seja em qualquer situação ou circunstância, nós olhamos para esse sofrimento e podemos dizer como Paulo, ver que esse sofrimento nada mais é do que uma leve e momentânea tribulação, que não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. Oh, meu irmão, se isso não te anima, nada mais pode te animar. Porque Paulo continuou por ele. Enquanto a gente ouve muitos afirmando que nós devemos confiar em nós mesmos, acreditar nos nossos sonhos, o fato é que se nós não tivermos essa revelação do Cristo crucificado, jamais nós chegaremos ao fim. Olhe para a história, olhe para os cristãos da história, pessoas que enfrentaram a morte, que suportaram, como diz Apocalipse, o pecado até o sangue,
Por quê? Porque olharam para o sofrimento de Cristo. Não há força em nós mesmos. Jeremias vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. E aí a gente entende esse texto como eu confiando no Paulão, mas a verdade é que o texto continua: faz da sua força o seu braço. Quando eu confio em mim mesmo, olha a gravidade da teologia do coaching. Quando eu confio em mim mesmo, né, Levi? Sou forte, poderoso, vou conquistar. Quando eu confio em mim mesmo, a Bíblia diz que eu sou maldito. Você e eu estamos aqui porque, de certa forma, Deus restaurou em nós essa paixão. E se você está aqui por alguma razão, está desanimado, por causa dos sofrimentos que está enfrentando, eu quero desafiar hoje você a voltar os seus olhos a Ele, porque você pertence a Ele. Volte os seus olhos a Ele, entenda o quanto eu e você somos amados, privilegiados, queridos e perseguidos pela paixão furiosa de Deus por nós. Se não for por Ele, nós vamos parar. Se não for por Ele, nós ficaremos no caminho, como os 10 leprosos que foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Talvez aqueles 9 ouviu um teólogo coaching da época: você pode, você vai vencer. Aí eles foram lá em Jesus, venceram, e aí foram embora. Para o cristão, tudo é mais difícil, meus irmãos. Um dia minha esposa falou isso para mim, a gente se questionando, né? Por que as coisas são tão difíceis para nós? Porque a gente é crente, né, Letéia? Porque a gente é crente, simples assim. Porque a gente é crente, tudo que acontece conosco é para construir a imagem do Cristo em nós, e aí dói. Tudo tem que ser por Ele, tudo, a nossa vida, nosso trabalho, os nossos relacionamentos, nossas relações, aquilo que nós fazemos aqui como igreja, tudo é por Ele, tudo. Não é pelo CNPJ, não é para pastor, não é pelo meu ministério, não, tudo por Ele, tudo, com o fim de conhecê-lo, e conhecer o seu sofrimento, e o poder da sua ressurreição, tudo se resume a isso. Se há uma ambição na vida de um cristão, deve ser essa: conhecê-lo, e tão somente conhecê-lo. E aí, quando nós temos essa ambição, entendemos que o sofrimento faz parte dessa revelação da imagem do Cristo. Uma outra dica que eu dou para você é o que o apóstolo Paulo diz no verso 15 e 16 dessa carta de Filipenses capítulo 3. Se você não sabe, fique em paz, porque Deus vai te esclarecer. Se você não está sabendo porque está sofrendo, fique em paz. Ande na luz que você tem. Deus vai descortinar em algum momento o propósito disso tudo. Se não é aqui nessa vida, fique em paz, vai ser na eternidade. Vai te mostrar um ensino puro, um ensino cristalino da verdade bíblica. Conforme eu e você retornamos para essa leitura bíblica, para essa meditação, para essa busca diária. Se não entende ainda, calma, Deus vai te esclarecer. Billy Graham tem uma frase muito impactante que fala: não se preocupe com as partes da Bíblia que você não entende, se preocupe com aquelas que você entende, mas não pratica, não obedece. Provérbios capítulo 2, verso 4 diz: se buscardes a sabedoria como quem procura a prata,
e como tesouros escondidos, então compreenderás o que significa o temor do Senhor, e acharás o conhecimento, porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Então busque a Deus, porque Ele vai te dar discernimento, vai te dar inteligência, vai te esclarecer. O que eu e você não podemos fazer é nos compararmos com os outros e nos diminuirmos por causa disso. Então, imagine se eu for me comparar ao Levi. O cara lê 10 livros por mês. Estou ferrado. Vou entrar em depressão. Nós não devemos nos comparar uns aos outros. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem uma revelação. Cada um tem um tempo de aprimoramento, de melhoria, de transformação. Mas todos iremos passar por fases nos quais Deus quer nos transformar. O que eu e você temos que fazer é identificar em qual fase nós estamos passando. E quando essa fase passar, de forma silenciosa, absorvendo esse sofrimento, nós teremos sido transformados em nosso caráter, em nosso comportamento, e teremos alcançado um nível de maturidade muito mais profundo, uma maturidade que parece com a de Cristo. Douglas sempre fala que eu vou morrer de infarto depois de uns 4 anos. Ele fala que eu sou sossegado demais. Mas nem sempre. É que tem brigas hoje que eu não prefiro entrar. Em coisas que eu não quero comprar mais. Não quero comprar, não quero desgastar. Porque aquilo não é relevante. Aquilo não muda nada. Meus olhos, minha percepção, meu entendimento está em outro lugar. Você vai alcançando, você vai olhando para trás, você vai vendo, desculpa a palavra, as cagadas que você faz, aí você vai resolvendo aquele passado. Não, isso aqui, não quero mais para a minha vida. E aí você tem brigas que você não entra mais, justamente porque você aprendeu, concluiu o passado, está olhando agora para o novo horizonte. Isso é o Evangelho. A partir do momento que você abraça o sofrimento, você é mudado, é de glória em glória, um pouco a cada dia. É uma forma de viver, uma outra formatação de vida. Nas palavras de Jesus, vida abundante, uma vida de paz na eternidade, uma vida de transformação, uma paz que excede todo entendimento. Ninguém compreende, ninguém sabe como que você faz para cantar, adorar a Deus depois de ter sido chicoteado e preso. Uma paz que excede todo entendimento. Ninguém compreende como que você morre por algo que você acredita. Uma paz que excede todo entendimento. Ninguém compreende quando você persevera, quando tudo está ao redor dizendo para você retroceder. É uma maturidade que chegou à paz que excede todo entendimento. Ninguém compreende como que você age mais em fé quando tudo está cooperando para você se tornar um ateu. É um nível de maturidade que chegou à paz que excede todo entendimento. Ninguém compreende quando você agradece quando deveria reclamar, pois essa é o poder da transformação do Evangelho no sofrimento. Parece clichê neopentecostal, mas eu queria te dar umas últimas dicas. Cuidado com os terráqueos. O apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, capítulo 3, versos 18 e 19, ele fala de 2 tipos de gente. Aliás, no começo do capítulo, ele começa falando dos cães, e no final do capítulo 3, ele termina falando sobre os inimigos da cruz.
Cuidado com esse tipo de gente. É gente natural, é terráqueo. Os olhos deles não estão na eternidade. Os cães são aqueles que distorcem o evangelho da graça para se justificarem no cumprimento de regras. Pode ler o contexto lá, é justamente sobre isso que Paulo fala. Por outro lado, nós temos os inimigos da cruz. Quem são os inimigos da cruz? Aqueles que distorcem o evangelho para olhar só para essa terra e para cometerem coisas vergonhosas. Inimigos da cruz são guiados pelos prazeres, pelos desejos, pelos instintos, são como animais. O instinto falou, ele responde ao instinto. Onde o ventre deles é o rei, é o que Paulo diz. E ainda a gente tem um outro tipo de gente, que é aqueles que criticam, mas não são respostas à própria crítica que fazem. E a culpa é sempre de todos. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do membro, a culpa é do outro. Mas ele mesmo não se propõe a ser uma resposta da própria indignação que surgiu no coração dele. E aí a gente volta um pouco para Hebreus. Hebreus diz que nós devemos desembaraçar de todo laço e também pecado. Eu não sei se eu estou correto na minha interpretação, mas para mim está um pouco claro nesse texto que há uma diferença entre embaraço e pecado. Pecado é aquilo que a Bíblia é clara. Ali a Bíblia fala, isso aqui é pecado e acabou. É pecado, a gente não discute. Mas o que é laço? Talvez existam coisas para nós como cristãos que não é necessariamente pecado, mas é um laço. E laço impede de avançar, impede de crescer, impede de amadurecer. São entulhos que nos impedem de fluir em Deus. E laço pode ser situações, pode ser trabalho, pode ser pessoas. Tudo que faz o seu coração esfriar para Deus é laço. Tudo aquilo que diminui a sua paixão pela palavra e pelo corpo de Cristo é laço. É impedimento de avanço. Tudo aquilo que faz o nosso coração ansiar por mais dessa terra e esfriar por mais do que é eterno, é um laço. Tudo que diminui a nossa afeição, nossa paixão, nossa devoção, é um laço. E a orientação bíblica é: desfaça disso. A orientação de Hebreus, que a gente pode comparar com Paulo. Isso aqui é laço, conclua, deixa para trás. E por fim, verso 20 e 21 de Filipenses 3, se nós queremos abraçar o sofrimento e amadurecer, confie a sua segurança na volta de Cristo. Toda a nossa segurança está na promessa de que Ele retornará e transformará nossa vida por completo. O verso 20 e 21 diz isso. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. Adam Clarke, um homem de Deus que viveu no século XVIII, ele escreveu o seguinte sobre essa passagem de Hebreus: observe e analise com atenção cada parte da conduta de Cristo entre o seu espírito e examine os seus motivos e propósitos, e lembre-se de que, conforme ele agiu, nós cristãos também somos chamados a agir, e ele irá abastecê-lo com o mesmo espírito e sustentá-lo com a mesma força.
Ele suportou uma oposição contínua de pecadores contra si mesmo, mas ele venceu pela mansidão, paciência e perseverança. Ele deixou um exemplo para eu e você seguirmos os seus passos. Se for confiar nele, receberá força. Portanto, não importa se a oposição é grande, você não deve ficar desgastado. Se confiar nele e olhar para ele atentamente, você terá coragem para prosseguir e nunca fraquejará em sua mente. Finalizo com esse tema: coragem para seguir além do sofrimento. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer no próximo capítulo de Filipenses, no verso 8, capítulo 4, verso 8, que nós temos que ocupar a nossa mente apenas com coisas virtuosas, com coisas que estão no alto. Ou seja, para de focar aqui, volta os seus olhos para lá. Os irmãos podem subir do louvor. Talvez você tenha a sensação de tudo que você faz é errado, e de que nada está bom, e que existem pessoas melhores, mais capazes em Deus, e por mais que você estude, se dedique, se consagre, por mais que busque, nunca é o suficiente. E com isso você se sente desgastado, exaurido, péssimo, e vive uma montanha russa emocional, entre desistir e seguir em frente. E isso é com tudo, não só com Deus, é com família, é com casamento, é com igreja. Irmãos, eu quero te dizer algo para você nessa noite. Deus tem uma promessa para você. E eu não estou falando isso por clichê ou frase de impacto. Estou falando porque eu creio piamente no que a Bíblia diz. E a promessa é de que nós seremos tal como Ele é. Continue. Ninguém disse que seria fácil, mas também ninguém disse que é impossível. Construir um legado, construir uma igreja bíblica coerente e que se parece, e não tão somente parece, mas é de fato uma família, e que possui maturidade para abraçar o sofrimento, para tirar os olhos das coisas banais e comprar brigas que são muito maiores, brigas que têm a ver com a eternidade. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. A boa obra que Ele começou vai se cumprir. Feche seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor. Se nessa noite tem pensado em abandonar, em desistir, em retroceder, se sente desgastado, exaurido pelas imposições da vida sobre você, volte os seus olhos ao Senhor. Conclua o passado e olhe para a eternidade. Enquanto ministramos essa canção,